Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes alimentares a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira. O propósito desse guia, é para tentar melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição, porque nós sabemos que uma população que não se alimenta adequadamente, ela acaba tendo vários agravos na sua saúde, principalmente a população das crianças e dos idosos. As diretrizes, desse guia alimentar. Primeiro, a organização da atenção nutricional da população. Aí, promover uma alimentação saudável e adequada, uma vigilância dessa alimentação, a gestão das ações da alimentação. E quando a gente fala em gestão da alimentação, a gente está falando também aonde? Nas escolas, através da merenda escolar, porque fornece uma alimentação adequada para as crianças durante a fase escolar. Participação do controle social, para saber que a alimentação está atingindo as várias populações, principalmente as populações que são as populações que vivem em zonas de risco, em zonas de rebaixamento de nutrição de uma maneira geral. Qualificação e força do trabalho, porque se a população se alimenta adequadamente, ela consegue produzir uma força de trabalho mais adequada, né? Controle e regulação dos alimentos também, saber se aquele alimento está adequado, se ele não está contaminado. Pesquisa e inovação em relação à alimentação e nutrição. Por isso que nós aprendemos na graduação de enfermagem, nós temos essa disciplina, para nós também entender, para nós podermos entender como que uma alimentação saudável interfere na população que está sob nossos cuidados, né? E acaba com isso, articulando a segurança alimentar e nutricional da população. A nutricional, ela compreende alguns cuidados que também envolve a questão da atenção básica, que é a unidade básica de saúde, através do Sistema Único de Saúde, porque ele atende as famílias e as comunidades. Então, o que nós temos como prioridade dessa atenção nutricional? A questão que envolve a insegurança alimentar no Brasil, que desenvolve algumas questões como obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, que são hipertensão, a diabetes, ou seja, hipertensão, consumo elevado de sal. A diabetes porque desenvolve, às vezes tem antecedentes pessoais ou desenvolve a própria diabetes, né? A questão da desnutrição e as carências nutricionais específicas, como falta de ferro, alguns tipos de alimento que a criança acaba não tendo, né? E os idosos também. Então, precisa de necessidades especiais, uma terapia nutricional especializada nessas questões. A realização da atenção nutricional, ela vai envolver quem? O indivíduo, a família e a comunidade. Então, especificidade de cada fase do curso de vida, de gênero, de diferentes grupos populacionais, povos e comunidades tradicionais. Aquilo que a gente já vem falando, nós falamos dos diversos vários ciclos de vida, dos hábitos alimentares, da saúde do idoso, da alimentação do idoso. Então, isso acaba envolvendo toda essa organização na atenção nutricional dos indivíduos. Da alimentação saudável, ela vai envolver várias situações, como as políticas públicas, a oferta de alimento saudável, orientação dentro dos serviços, por isso que existe o profissional enfermeiro, juntamente com o profissional nutricionista, para poder atingir essa população de uma maneira adequada no sentido da educação. Reforço de ações comunitárias através também do agente de saúde, o agente comunitário, né? E uma educação alimentar e nutricional mais saudável. Regulação e controle dos alimentos. Todo esse conjunto de estratégias deve proporcionar ao indivíduo realização de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Isso que se torna as políticas públicas de saúde mais saudável em relação à nutricional, em relação à nutrição. Nacional para a Alimentação Brasileira, ele foi transformado num guia alimentar. Então, esse guia ele teve várias elaborações e foi evoluindo com o tempo, né, com os anos. Então, nós tivemos uma primeira edição em 2006 e a última edição agora em 2014. E está para sair uma nova edição.
Acaba acontecendo na revisão desse guia alimentar, né? Então, o que é um guia alimentar? Qual que é o objetivo dele? O guia alimentar é um conjunto de informações, de recomendações e orientações sobre a escolha e o preparo e consumo dos alimentos. É um instrumento de educação alimentar e nutricional e o objetivo dele é promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades. Por que revisar esse guia, né? Porque acaba tendo mudanças econômicas, mudanças de políticas sociais, mudança de uma maneira geral dentro da legislação brasileira, né? Alterações do padrão alimentar e nutricional da população, que à medida que vai se desenvolvendo vai tendo outros costumes, e a atualização das recomendações baseadas nesse novo cenário, né? Do que está acontecendo no cenário brasileiro. Essa revisão, como que ela acontece? Ela acontece através de vários órgãos, né? Tanto da Organização Mundial de Saúde, como a Organização Pan-Americana, com algumas universidades, né? Então, em 2012, ocorreram várias oficinas com alguns atores sociais, né, para escuta de impressões sobre o conteúdo atual do guia proposto. Aí, em agosto de 2013, ocorreu uma oficina técnica com vários pesquisadores, e em fevereiro de 2014 foi feita uma consulta pública, né? A própria população pode também entrar e consultar e avaliar e também dar opiniões sobre o assunto, né? E em 2014, em setembro de 2014, foi feito o último lançamento desse guia alimentar. O guia alimentar ele teve uma estruturação que tinha a introdução do capítulo 1 até o capítulo 5 e depois os 10 passos para uma alimentação mais saudável. Ele compreende todos esses aspectos. Quais são os princípios desse guia alimentar? É uma saúde é mais do que ausência de doença, né? Alimentação é mais do que ingestão de nutrientes. A alimentação saudável deriva de sistema alimentar sustentável. A informação esclarece consumidores e empodera cidadãos, desculpa. O guia alimentar ele acaba sendo baseado em múltiplas evidências. Tudo o que acontece na comunidade em relação à oferta de alimentos, ao consumo de alimentos, ele acaba propiciando com que as pessoas realizem pesquisas e consigam fornecer dados mais adequados para a população. Como se alimentar adequadamente, né? Como se alimentar de uma maneira mais saudável. Então, os guias alimentares, eles promovem segurança alimentar e nutricional. Recomendações passam por várias fases, né? Tem uma primeira, uma segunda e uma terceira fase. Na primeira fase faça de alimentos a base da sua alimentação. Então tem que ter variedade, predomínio da origem vegetal, consumir alimentos da época, que é mais propício, ele acaba sendo mais barateado, né? A segunda recomendação, utilize óleos, gordura, sal e açúcar com moderação ao temperar e cozinhar os alimentos, né? E a terceira recomendação, ela entra no questão do limite à utilização de produtos alimentícios prontos, ou seja, os embutidos. Então, nós temos que regrar essa situação. E é o que acaba mais acontecendo. A gente acaba comendo mais embutidos e fast food e ocorre um aumento da obesidade na população, né? E aí, qual é a regrinha de ouro? Prefira sempre alimentos e preparações culinárias a produtos prontos para consumo e evite produtos ultraprocessados, né? São os alimentos e as preparações, né? Complementa as recomendações universais sobre alimentação saudável com orientações específicas para a população brasileira. Ele vai descrever os alimentos consumidos por brasileiros, descreve principais grupos de alimentos que fazem parte da alimentação da população brasileira. Então, o que acaba sendo mais consumido? Feijões e demais leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas, leites e iogurtes, carnes e ovos e água. Aí nós vamos lembrar lá da nossa pirâmide que a gente já estudou. Vou mostrar um pouquinho um exemplo de como é o café da manhã em várias regiões do nosso país. Por exemplo, no Nordeste, o que acaba tendo no café da manhã de uma pessoa de 20 anos lá no Nordeste? Leite, cuscuz, ovo de galinha e banana. Já na região Sul, já se alimenta do que no café da manhã? Suco de laranja natural, pão francês com manteiga e mamão. Na região Norte, também nós temos café com leite, tapioca e banana.
Já na região centro-oeste já entra café com leite, bolo de milho e melão. Então a gente acaba vendo diferenças das regiões. Por isso que o guia da alimentação ela vai propiciar também uma recomendação conforme a região que as pessoas vivem, porque existe uma demanda e uma oferta maior de determinados alimentos. No almoço, o que pode ter? Alface, arroz, lentilha, pernil suíno, assado com batata, repolho refogado e abacaxi, isso na região sul. Na região sudeste, nós temos ali arroz, feijão, angu de milho, abóbora com quiabo e mamão, de sobremesa, né? Na região centro-oeste, ó, salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas. Na região nordeste, nós temos aí alface, tomate, feijão, farinha de mandioca, peixe ensopado e cocada como sobremesa, né? Então, essas são as diferenciações dos alimentos dependendo da sua região. O que nós podemos ter? O que o guia acaba distinguindo, né, em relação ao jantar? Arroz, feijão, carne moída e legumes, da região centro-oeste. Na região sudeste, arroz, feijão, fígado bovino e abobrinha refogada. Na região norte, tem sopa de legumes, açaí e farinha de macaxeira. Na região sul, saladas de folhas, macarrão e galeto. Nas refeições, assim, entre as refeições, pode ser consumido salada de frutas, leite batido com frutas, castanhas e iogurte com frutas. Como comer, né? Comer com regularidade e com atenção, comer em ambientes apropriados, comer em companhia, porque a companhia sempre faz com que as pessoas aumentem o apetite, porque você acaba tendo uma companhia para se alimentar, parece que estimula uma alimentação mais saudável. Quando as pessoas moram sozinha, comem sozinha, às vezes elas não têm nem ânimo de fazer a sua própria alimentação. É nesse sentido que se coloca a questão do comer em companhia, porque quando você faz comida para uma outra pessoa, você acaba tendo mais ânimo de ir na cozinha e preparar algum tipo de alimento. Coloca também em relação ao guia alimentar, compreendendo e superando obstáculos, né? A questão da informação. A informação é muito importante, porque as pessoas às vezes falta informação de qual tipo de alimento consumir, qual é o preparo melhor desse alimento, qual é o alimento que está na época de consumo, né? A questão da oferta, a questão do valor, quanto que ele custa, a habilidade em preparar o alimento, o tempo e a questão da publicidade, né? Tudo que nós vemos na televisão muitas vezes é publicidade de alimentos embutidos, alimentos ultraprocessados, mas isso não é a melhor escolha, né? Que nós estamos percebendo através do guia de alimentação. O próprio guia, ele coloca 10 passos para ter uma alimentação saudável. Quais são eles, né? Ó, primeiro, fazer de alimentos a base da alimentação. Usar óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação. Limitar os usos de produtos prontos para consumo. Comer com regularidade e com atenção e em ambientes apropriados. Comer em companhia. Fazer compras de alimentos em locais que ofertem variedades de alimentos frescos e evitar aqueles que só vendem produtos prontos para o consumo. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência, quando fora de casa, em locais que servem refeições feitas na hora e evitar redes de fast food, porque tem muito risco de contaminação e pouco rigor da vigilância sanitária, muitas vezes, né? Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculada em propagandas comerciais. Nem tudo que se oferta através das propagandas é o melhor em consumo de alimento, né? Finalizamos a aula, né? Nós sabemos muitas vezes que é muito fácil falar do guia de alimentação, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque muitas vezes as pessoas não têm nem condições financeiras para isso. Muitas pessoas que moram na rua, são moradores de rua, vivem. Hoje em dia a gente tem um aumento dessa população fragilizada muito maior que antigamente, né? Mas mesmo assim, através dos albergues, através da própria população, acaba incentivando uma alimentação, pelo menos uma refeição por dia, para esse tipo de pessoas que vivem à margem da sociedade, né? E nós, enquanto nós somos afortunados por termos nossas casas, nós tentarmos regular a alimentação de uma melhor maneira possível.